Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio de 2026 do podcast da Somos Liverpool. Chegamos, 2026. Quem diria que tudo isso que começou em 2020 somente com áudio chegaria a 2026 com os números que tem e agora em vídeo, aqui no YouTube e aqui no Spotify, para você diretamente dos nossos estúdios Anfield. Estúdios esse que em breve um dos nossos integrantes vai providenciar para nós. Eu quero começar esse episódio deixando um beijo no coração do Dani, que está voltando para Liverpool, terminou o recesso dele no Brasil. O homem está voltando porque tem muito trabalho. Temos muito trabalho nessa metade final de temporada do Liverpool. Mas eu tô contente porque a mesa tá cheia, a mesa tá boa. Primeiro do ano, só faltando o Dani, que tá no avião, tá excelente. Ô Nick, eu começo contigo que estava de férias merecidas, acabou o momento das férias, o nosso livro de pontos já volta a estar ativo e eu tô contente com o seu retorno aqui. Feliz ano novo, Nick, e seja bem-vindo demais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu ouvinte favorito. É muito bom estar de volta. Um feliz ano novo para todo mundo. Pro Diegão, pro Orlandinho, pro Rodrigão, pro Pierce que não pôde estar conosco, pro nosso ouvinte favorito aí. Cara, um Boxing Day nada orgulhoso, né? A gente fala que é Boxing Day porque o Fixers acabou com o que o Boxing Day deu direto numa sexta-feira, que é início de rodada de Premier League, então acabou que o Boxing Day deu numa rodada padrão. Não, porque eu falei que jogo dia 26 e dia 24, como normalmente acontece. Mas, cara, como é que eu posso falar? Eu esperava mais, principalmente de um Liverpool que estava dando cara que ia entregar mais, que ia colocar mais, que ia aparecer com mais, mas esse ano é a Premier League dos empates, né? O índice de empate subiu drasticamente em todos os jogos, todas as equipes, só o Arsenal que melhorou para a vitória, portanto que ele é o líder, né? Todos os outros perderam um pouco de rendimento pro número de empates na temporada, ou estão perdendo menos, empatando mais. Então, assim, é uma temporada bastante atípica, né? Perdão. Então, assim, a gente vai destrinchar para o episódio que o esquema não sente tanta falta do Salah, como a gente já imaginava. O Wirtz está mais solto, está jogando melhor. O Magalhaes ainda não vem bem. O Kerkez ainda não demonstrou por que foi contratado. Porém, entretanto, o Gakpo vem melhor. O Ekitike e o Isaac, quando jogaram juntos, antes da lesão dos dois, a coisa parecia que ia fluir bem. O Wirtz finalmente desencantou, já é o segundo jogo com gol dele, então a gente tem tudo para destrinchar melhor um Liverpool que tem um cenário promissor. É bonito? Não. É lindo? Não. É do jeito que a gente queria? Não. Mas é promissor, porque a gente estava colocando um Liverpool que corria risco de ficar em nono lugar depois das 6 derrotas seguidas. A gente está colocando um Liverpool hoje que é claramente o favorito à quarta vaga, atrás do Aston Villa, a próxima Europa Champions League. Rapaz, o Nick fez o papel do Rodrigo hoje trazendo o menu. Eu vou falar muito desse Boxing Day que os jogos em si não foram o que eu esperava, mas eu quero falar exatamente desses jogadores aí que o Nick já trouxe. Orlando, vou contigo que tá aí no trabalho, fez aquele esforço hercúleo, está conosco. Feliz ano novo. 2026 nós começamos daquele jeito, hein, Orlando? Feliz ano novo, Diego. Feliz ano novo, Rodrigo, Nick, aos ouvintes. É como disse o Nicolas, sim. Ele terminou a fala dele falando sobre, assim, comparar ao que começou a temporada, né? Algo promissor. Mas a questão do investimento, a expectativa que nós tínhamos lá atrás, então, principalmente esses últimos dois jogos aí, o jogo de hoje tem muito a falar. Eu reclamo muito da marcação Covid-19 no segundo gol levado, que, pô, tem como ser, enfim. Não fala muito do episódio, é um empate frustrante, 2 empates frustrantes, né, mas o de hoje foi mais dolorido. E fecho com ele que desde o episódio um tá comigo, eu sempre cito isso. E chegamos ao primeiro episódio de 2026, 200, quase 230 episódios. Rodrigo, nós temos muita história para contar aqui, não é brincadeira não.
6 anos e contando. Seja bem-vindo demais. Boxing Day do Liverpool começa com o time, com o slot e termina conosco. Salve, salve, Diegão, salve, Rolandinho, salve, Nick, salve, nossos queridos ouvintes, né? Um feliz ano novo a todos aí, é um ano abençoado para todos nós, e principalmente foi o nosso querido Liverpool, que é essa metade de temporada, mais início de um novo ciclo, né? Possamos seguir no que disse o Nicolas, né? Ter pelo menos uma reta final de temporada promissora, mas foi interessante a fala dele, meio que colidir com o pensamento do Orlando e eu trazer um pouco dos dois mundos nessa abertura de episódio, né? Mais um ano nosso aí na estrada com o apoio de vocês, incondicional, a gente crescendo cada vez mais. Muito obrigado, já deixo aqui uns agradecimentos. Vamos para mais um ano, se Deus quiser, aí nesse nosso humilde projeto, mas que atinge, né? E atende a muita gente, né? Então, é um Liverpool que realmente tem traços promissores de alguns atletas, como já trouxe aí o Nicolas com relação ao rendimento do Wirtz, que sem sombra de dúvidas hoje, ao meu ver, é o segundo melhor jogador que temos no elenco, né? Porque eu acho que o Szoboszlai ainda desponta como o melhor atleta na temporada do Liverpool. E hoje o Wirtz ele chega ali para beliscar essa segunda vaga, né? Evoluiu demais nos últimos 2 mesezinhos aí, vamos dizer. Vem jogando muito bem, né? Eu acho que isso começa a refletir não só nas participações em gols, né? Mas no jeito como o time joga. Contudo, nós temos atletas que eu acho que vai em contramão, né? Hoje eu perdi a paciência com o Kerkez. Ele é um lateral burro. Essa é a verdade. Ele é burro. Ele faz o que todo peladeiro faz. A bola chega nele, ele não consegue pensar, ele não consegue raciocinar. Ele só chuta. Simples. Ele pega e chuta para onde ele acha que tem que chutar. Pro meio da área, ele não tenta um cruzamento, ele não levanta a cabeça para tentar. Pô, se tu vê que o cara tá tentando um cruzamento, mas não. Ele abaixa a cabeça e chuta pro meio da área. Cara, e hoje, sério, eu perdi a paciência com quantas vezes ele fez isso durante a partida. E, né, com um time que, mais uma vez, né, se torna fraco durante uma temporada por conta das lesões. Quando a gente começa a vislumbrar ali, né, esse lado promissor que o Nicolas trouxe, do Isaac voltar a marcar uns golzinhos, começar a ter mais minutagem, o Ekitike voando, a gente perde os dois lesionados. Hoje, inclusive, por mais que seja leve, o Ekitike não começa jogando justamente por isso. E aí o Slot me inventa o Gakpo de falso 9, o que foi um erro tremendo, ao meu ver. Péssima partida do Gakpo, apesar do gol, né? Mas péssima partida, né, no meu ponto de vista. Ficou perdido. Não, culpa dele, ele tentou, foi colocado naquela posição para tentar fazer um bom trabalho, mas não deu certo, né? Não deu certo, e aí vem os questionamentos. O que fizeram com os nossos jovens jogadores? Cadê o Dams? Onde é que está essa molecada que poderia suprir ali uma ausência minimamente tática? Ó, a gente não vai contar, você não vai ser o Gonzalo Garcia do Real Madrid, que inclusive hoje meteu 3 gols, primeiro jogo como titular do moleque, mas eu tenho certeza que o Dams entregaria mais como 9 do que o Gakpo na partida. Cara, e eu sou um mero torcedor apaixonado por futebol do outro lado do planeta. Mas o cara que tá lá, o Humpty Dumpty, filho da puta, ele já começa a querer que eu faça parte do bonde fora slot. Vocês sabem, eu sempre defendi aqui o trabalho, né, de longo prazo e tudo mais. Só que, cara, ele não se ajuda. O slot hoje, ele está contra o Liverpool. Essa é a sensação que eu tenho. Ele está contra o time. Ele não se ajuda. Ele não tenta fazer algo minimamente decente. Hoje ele entrar com um time com 4 jogadores no meio de campo abertos, sendo o Curtis Jones um desses jogadores, não faz sentido algum, porra. Então, o Liverpool hoje é previsível, o Liverpool não tem intensidade, não é um time aguerrido, é um time meia boca. É um time que voltou a tentar controlar muito o jogo, como na temporada passada, né? Contudo, sem tesão, sabe? Sem gana. E a jogada é sempre a mesma. Vai na ponta, volta, e volta no zagueiro, vai no outro lado, volta. Cruzamento. É sempre, ninguém tenta um drible, a gente perdeu isso com a saída do Dias, a gente perdeu o X1. Ninguém tenta um drible,
Ninguém tenta arriscar um chute de fora da área, igual o Reed, né? O Reed que não vai acertar um chute daquele nos próximos 900 anos de vida dele. Ô, Rodrigão, você não acha que os dribles acabaram também porque o Liverpool tá sempre em desvantagem numérica toda vez que sobe, não? Porque toda hora que os pontas vão subir, os laterais estão atrás, então não gera um contra um, Então, fica mas 2 contra 1 o tempo todo. aí que entra o nosso querido Humpty Dumpty, está jogando contra a gente, porque isso faz parte do treinamento. Quando a gente tinha o Liverpool do Klopp, quantas vezes a gente falou que a gente tinha uma trinca que fazia jogada pelas laterais, pelos lados do campo, né? O Salah, ou ele afundava para o Arnold Passar, pegar o corredor, né? Ou ele mesmo pegava o corredor, o Arnold vinha para dentro e o meia, que geralmente era o Henderson pelo lado direito, ajudava nessa construção. Tinha sempre aproximação. Hoje não. Hoje a gente entrega a bola pro cara que teoricamente é o ponta ou o meia aberto pelo lado direito ou esquerdo e larga o cara ali a Deus dará. Ninguém acompanha, ninguém sobe, não tem aproximação. E aí entra justamente no mérito do que eu vejo muita gente nas redes sociais reclamando com relação ao trabalho do slot. Hoje é porco. Essa é a verdade. Hoje o trabalho do slot é porco. Porque se o time não entrega minimamente algo do tipo, cara, o maior culpado só pode ser o treinador. Não tem cabimento. A gente tá vendo isso pela televisão e o cara não vê isso na beira do campo, porra. Não dá. Aí você tinha o Frimpong. O Frimpong entrou faltando o quê? 15 minutos para acabar o jogo. Era um cara agudo para espetar. Inclusive, foi dele o passe pro gol. Tudo bem que a defesa do Fulham falhou. Falhou, foi mas feia a a falha. criação é dele. Mas a criação é dele. Pro gol do Gakpo, que teoricamente estaria nos dando uma vitória não merecida. Né? Seria até Não, no segundo tempo é merecido. Vocês jogaram Cara, muito não, mais no tempo. desculpa. Então, Não, desculpa, mas aí o jogo são 90 minutos, mais acréscimo. No jogo eu como um ia todo, comentar cara, isso. o empate pra mim foi o resultado aceitável ali, porque era o que se esperava desse jogo. Foi mais um jogo banho-maria do Liverpool. Da minha concepção, Ô, tá, gente? A gente Rodrigo, vai debater muito disso, mas é só um. Então, assim, é muita raiva acumulada pro início de deixa Não, eu mas 2026. os tomar a três. palavra Mas rapidinho. quando eu falo para vocês que o Liverpool, para mim hoje, ele é a ponta do iceberg, ele é o clube de cima do segundo nível da prateleira, é por isso. Porque para mim, o Liverpool, o United e o Chelsea não tem a mesma gana física e mental que o Aston Villa, o City e o Arsenal. Nós todos concordamos com isso aqui, eu Não, acho. claro. Então, mas por isso que eu gostei justamente da sua análise de abertura no episódio e vindo em contraponto à do Orlando, porque eu concordo com os dois mundos. Eu acho que você está muito certo com relação a muitos jogadores promissores que hoje a gente tem. Você citou, né? Acho que o Wirtz é o maior deles, né? E eu concordo muito. Só que a gente, Desencantou de verdade, só que tá a tentando de gente tem verdade. jogadores no elenco que estão em contraponto, né, nesse sentido. O Kerkez é um. Cara, o Kerkez hoje ele não joga no Campeonato Brasileiro, cara. É um lateral comum à esquerda, porra. Mas Comum pra caralho, comum. É um maluco comum, é um maluco. Ele faz o básico do básico ali, só tá ali pra tocar a bola pro zagueiro, tá não sei o quê. Ele não tem uma infiltração, ele não tem um bom cruzamento, ele não consegue ler o jogo. Ele só pega a bola e chuta pro meio da área. Pra fazer isso eu faço, porra. Me dá um condicionamento de um mês treinando pra ficar chutando pro meio da área, eu faço também, porra. Mole, mole. Entendeu? Só que aí, ok, a gente vai lembrar que nós fomos mal acostumados com dois laterais absurdos durante anos, que era a melhor dupla de laterais que a gente tinha na Inglaterra, dupla como um todo. não, 2019, 20 foi no mundo, pô. Ninguém era Entendeu? melhor que Arnold e Roberts. Exatamente. Então a gente foi mal acostumado com esses dois exímios laterais. Óbvio que a gente foi mal acostumado. Ok. Só que caralho, mano. Quando tu espera de um lateral, é o que eu espero aqui no futebol nacional, tá, gente? O cara tem que fazer o mínimo. Ele tem que atacar minimamente ok e defender minimamente ok. Mas para atacar, ele precisa saber fazer um cruzamento, sabe fazer uma leitura de jogo, dar um bom passe. O Kerkez não faz isso. No jogo de hoje, ele só chuta a bola pro meio da área. Ele nem levanta a cabeça, ele abaixa a cabeça e chuta. Ele chega na bola já pra chutar pro meio da área. Tipo assim, foda-se, eu vou chutar. Se alguém chegar na bola, chegou e der certo, vai dar. Se não der, e aí ele errou tudo. Então, assim, como a última frase aí do Orlando foi, né, frustrante com relação ao jogo de hoje, eu acho que o início do ano do Liverpool, ao meu ver, é frustrante. A partida contra o Leeds, que pra mim eu esperava os 3 pontos naquele jogo,
né? Até pelo momento vivido pelo Leeds, apesar de estar tentando se acertar, mas pelo momento vivido pelo Leeds, né? E hoje as circunstâncias mostraram muito do que foi a partida, então eu acho que foi até um resultado correto, o empate. Não da forma que foi, mas na minha concepção, no todo, geral, o empate seria o justo nessa partida. Leeds vem com esse jogo com o United de hoje, 7 vitórias, 7 jogos sem perder. Ô, Orlando, você que ia falar aí, completa, por favor. Eu só queria completar isso aí que o Rodrigo estava falando, duas questões muito interessantes. Primeira questão do Gappo, que não foi bem na partida apesar do gol, mas agora que vem, dentro das circunstâncias que ele foi colocado, o Liverpool chegava pouco no ataque. Mas as poucas vezes que sim, o Gappo estava sumido, mas quando ele aparecia gerava perigo, além do gol. Então que ele acertou a trave, teve um lance lá, uma jogada que ele construiu, que ele dribla pela esquerda ali, sem ângulo, tenta chutar, embora eu tenha achado a decisão errada, mas o lance foi dele. Então, assim, é uma contradição, porque realmente o Gappo não foi bem na partida, apesar do gol. Só que, nos pouquíssimos momentos que ele aparecia, gerava algum perigo. Entendi. Então, quer dizer, não é um erro técnico do jogador, mas o erro tático de posicionamento do time em si. Então, nesse caso, a gente falar que o Gappo não foi bem, não é necessariamente culpa dele. Muito pelo contrário, porque nas vezes que necessitou do aprimoramento, do domínio técnico dele de jogo, ele acertou um bom chute, fez um gol, teve um drible que ele deu, que ele poderia ter, na minha opinião, rolado para trás, mas ele chutou. Então, parece contraditório para o ouvinte, mas é isso. Ele não foi bem por questão de posicionamento, mas foi de o que foi de responsabilidade técnica dele, ele na minha opinião, as pouquíssimas vezes que ele apareceu, era um dos pouquíssimos que oferecia perigo. O Liverpool era arame liso, né? Bola para um lado, bola para o outro, tentativa de cruzamento totalmente. Agora a questão sobre o Frimpong. Quando ele tira o. Agora me fugiu na memória, tira o Wits para colocar o Frimpong, o Szoboszlai deixa de cair para o lado direito, né, como meia direito bem aberto, vem para jogar mais por dentro, e o Frimpong fica aquele cara para atacar o fundo, para ter aquela velocidade para atacar. Irmão, beleza, o cruzamento sai dele, e não estou dizendo que o que aconteceu foi culpa dele, mas claramente o deslocar o Szoboszlai mais para dentro, cara, o time ficou 30 minutos sem chutar. Ele entrou o quê? Com 20, 25 minutos. Ele dá o cruzamento pro gol lá que salvou, mas o Liverpool naquele final dos 25 minutos em diante, assim que o Frimpong entra, e não estou dizendo que é culpa dele, o time não melhora. Inclusive, a fase final da partida do Liverpool é muito ruim. O Nicolas falou, merecia vencer pelo segundo tempo. O início do segundo tempo, até os 15 e 20, o Liverpool ainda fez alguma coisa que eu nem considero, mas ainda jogou alguma coisa. Até o gol do Gakpo, o Liverpool mandou no jogo. Depois do gol, o Slot recuou o time inteiro, tentou segurar o resultado com toda certeza. Então, Nicolas, aí que vem minha discordância de você, porque se mandar no jogo a partir dos 25 do segundo tempo, que é o momento que eu tenho de recorte, principalmente na minha memória, o Liverpool ficava com a bola, mas não construía. Não, falei até os 25 do segundo tempo, até o gol. Tá. Então, mas os Até o gol do 25 em diante Gakpo do só deu o segundo. Liverpool. Depois do gol, o Slot recuou o time. Dos 25 em diante do segundo tempo, o Liverpool não chutou mais. Eu lembro até que na hora que eu tava vendo aqui o Zupac falando na ESPN, eu tava comentando, o Liverpool não chuta gol há 20 minutos. E aí sai o cruzamento do Frimpong lá, que aí, de fato, a gente tem que colocar aqui, tem o cruzamento do Frimpong, a defesa colabora, porque se o marcador ali tá direitinho, ele ia tirar, não ia sair aquele gol, entendeu? Beleza, mas aí é mérito do Gappo, acreditou, atacou a segunda trave e tal. Ou seja, o slot com as mudanças do time não melhorou. E aí entra o pior. E aí entra o pior da situação. Aí entra o que o Nicolas falou. Mal faz o gol, ele já chama o Gomes para mexer. Aí o Gomes não tem culpa no gol. E ele Mas aí, tira o Gakpo, o próprio Gakpo, que tava se exato. matando pela posição para poder colocar o Gomes. E na minha opinião... O nome desse desgraçado já traz a desgraça pra gente. Não, mas o Diego, o Rodrigo, quer dizer, desculpa, o Rodrigo, mas velho, eu acho uma covardia, velho, eu acho covardia. Tipo assim, eu acho, assim, eu posso ser muito Eu arrogante no que eu tô odeio falando, ele. posso ser muito arrogante no que eu tô falando, mas eu acho que, tipo assim, isso é postura em time em reconstrução, tá ligado? Isso é postura do United do Amorim ter que fazer, tá ligado? O United não vai à Champions tem 3 anos. O United tem que fazer o Slot tá fazendo. O Slot, com o elenco, do jeito do elenco que tem, ele não pode fazer isso, irmão. Ele tava com o meio campo completo. Ele tava com a dupla de zaga, os 2 laterais completos. Ele tira o Bradley, assim,
por uma questão, parece que física, porque ele tira o Bradley praticamente no mesmo minuto, todos os jogos que o Bradley é titular, saca? Só que na minha humilde opinião, eu não consigo compreender você pegar um time do calibre do Fulham e você dar o campo para os caras. Os caras têm jogadores de altíssima qualidade, pô. Olha o Kelvin. O Kevin quer dizer que vem do Shakhtar. Ele é o recado. Eu estou avançando meu time, irmão. Os três, pra mim, vocês. Não, e pra melhorar, ele coloca o Kevin antes de tomar a virada. Ou seja, o empate pra mim não interessa. O empate pra mim não é suficiente. E aí, quando vocês fazem o gol, a primeira coisa que ele tira é o centroavante pra colocar um zagueiro. E muito do gol do que o Liverpool toma é porque a gente sabe que joga futebol, quando a gente troca, tem substituições, demora alguns minutos para acertar o posicionamento. E aí existe uma questão no gol ali que é muito curiosa. O Gomes acaba de entrar, ele não tem culpa. Eu não estou culpando, estou dizendo que a substituição em si foi errada, não o nome do Gomes. E aí ele entra ali no lugar do Gakpo. O Liverpool ali, uma marcação distraída, ainda se posiciona. Eu não sei se existiu um entendimento de que o Fulham ia jogar bola na área, porque a marcação do Liverpool afunda todinha. Todo mundo vem para dentro da área. Fica ali só, não lembro agora quem está ali na direita marcando. E aí o lateral do Fulham lá, acho que é esqueci o nome do, bate pro meio e não tem ninguém marcando, velho. E vem um chute fora da área de rara felicidade, mas o chute acontece de rara felicidade porque não tinha ninguém bloqueando, não tinha ninguém ali tentando atrapalhar, todo mundo marcando dentro da área. E aí o quê? Foi o quê? Foi um erro de quê? Repito, naquela situação de mudança ali demorou se acertar a marcação, ou foi entendido que a bola seria jogada na área direto do lateral? Porque se você veja o gol, toda a marcação do Liverpool está afundada, está dentro da própria área, isso é inexplicável. Vou fazer A não um ser que você... adendo aqui, Orlandinho. Além disso tudo, né, a gente ficou muito preso com o gol, né, no final da partida. Mas o gol que a gente toma, se vocês pegarem o posicionamento, eu postei no nosso X lá, depois dá uma olhada na página, uma imagem do posicionamento do Konaté afundando para o meio de campo. Para quê? Colando num jogador nosso, não sei se é o Szoboszlai, algum outro jogador na frente, deixando um buraco incrível, que é onde justamente o Harry Wilson recebe um passe e faz o gol do 1-0. E aí eu lembro que eu tô há 1 ano e meio falando que a gente precisa da porra de um zagueiro para brigar pela titularidade ao lado do Van Dijk contra desse merda. Porque, caraca, meu irmão, só faz besteira. Essa temporada do Konaté, para mim, tem sido muito oscilante. Muito. O Konaté é um bom jogador, já demonstrou isso. Só que é aquilo. Essa mania dele querer toda hora dar o bote lá na frente fode a gente. E aí, mais uma vez, vai o meu alvo aqui para o nosso senhor Humpty Dumpty, ovo safado, cuidado do gato. Que porra, ele é o treinador, ele não vê que o maluco faz isso todo jogo. Não dá para ele falar assim, ô filhão, dá uma segurada. Porra, dá uma olhada pro teu capitão no teu lado esquerdo, assim, ó. Daquele. Tá ligado? Vê ali o posicionamento, vê quem na sua frente, pra que você vai agir dessa forma. Uma coisa é você tá tomando um contra-ataque e você vai tentar aquele bote, porra, pra salvar a situação. Outra coisa é que o cara, o time todo tirando ele, a defesa estava toda postada. Ele cria um buraco onde o adversário acha o espaço. E a gente toma o gol. Enfim. Rodrigo, mas aí a gente tá falando assim, concordo com você, porque o Konaté ele sai para dar o bote, e aí não acerta, aí o maluco enfia nas costas dele, aí o Wilson entra e faz o gol. Lei do ex, né? E quase aconteceu mais uma lei do ex, né? Ele meteu uma bola na trave. Não, mas o problema não é que ele sai para dar o bote e erra. O problema não é esse. É por isso que eu tô falando, dá uma olhada na imagem. Ele sai para tentar esse bote lá na frente, só que a gente já tem um jogador nosso ali. Tipo assim, não existia possibilidade. Não tinha porquê. Não tinha o porquê dele fazer aquilo. Né? É por isso que eu tô querendo frisar. Não é um momento que, tipo assim, porra, caraca, eu preciso fazer isso. Não. Ele tinha gente nossa na frente dele. Não tinha porquê ele fazer uma merda dessa. Então, assim, aí é aquilo. São coisas que cara, pra mim, o Slot, ele tá se perdendo. Essa é a verdade. Ele está se perdendo. Eu acho às vezes que o Konaté, rapidinho, Rudy, rapidinho. Às vezes eu acho que o Konaté, ele tá naquela... Você lembra quando o FIFA 11 pro FIFA 12 mudou em game de marcação?
Acho que eu conectei aí, os caras bugavam, aí colava o marcador no outro e dava espaço para o ataque entrar. Então tá parecendo isso, mano. Realmente aquela Enguile de 2012 bugada lá na marcação, que assim, a galera talvez não lembre, mas antes a marcação era automática. Apertava R1 e o quadrado, R e o X, ele ia direto. A partir do 12, você tem que aproximar e dar o bote, que foi uma questão nova. E aí era muito bugado no início. Aí você errava direto, o cara marcava o companheiro. Tá lembrando muito isso. 2026 e a gente começa com, hein? Que é isso? Eu gosto de episódio assim, a galera, todo mundo se empolgou aí. Eu vou fazer só alguns adendos, tá? Esse lance do Gakpo de falso 9, acredito que você lembra, Rodrigo, que quando ele chegou no Liverpool, o Klopp usou o de falso 9 e pediu desculpas públicas. Ele falou: "Eu sei que o Gakpo não tá jogando bem, sou eu que tô colocando ele numa função errada por não ter jogador para colocar nesse esquema para fazer essa função. Eu só tenho o Gakpo." E o Gakpo talvez tenha levado isso adiante para o slot, mas ele tem esquecido de que o próprio Klopp falou assim: "Eu sei que ele não tá bem, mas eu tô com o Orlando nessa." Ele não fez uma partida nada boa. Tem muita gente que não gosta do Gakpo e tudo mais, e eu entendo o porquê de não gostar, mas ele é um jogador muito útil. E às vezes ele vai ter que fazer essa posição aí que não é a dele. E hoje não foi bem, fez uma partida estéril, mas quando tinha as poucas oportunidades ele gerava um perigo. E aí eu acho que também tem que olhar e falar assim, pô, o cara tá numa que não é a dele. É muito fácil falar só que o cara jogou mal e tudo mais. Como o nosso querido Joe Gomes. O Joe Gomes, ele não entra mal, ele não é um bom jogador. E ele precisa se esforçar muito para fazer uma partida que a gente fala assim, ele não comprometeu. O máximo dele vai ser isso daí. Agora, o Gakpo, ele tá numa função ali que não é a dele. E aí eu pondero também as críticas. Não gostei do o primeiro tempo do jogo de hoje. O Liverpool foi muito, muito, muito mal mesmo. Mereceu sair perdendo. E no segundo tempo buscou o empate. Eu vou começar do jogo do Leeds, porque também foi uma produção estéril. O time chutou muito, mas o time não tinha aquela pegada do final. E acabou faltando. Faltou pouco, mas faltou muito. E a hora que você vai ver, você termina o jogo num 0-0 em que o Leeds, com a entrada do Calvert-Lewin, faz o gol, estava impedido, tudo bem, mas assim, não dá pra gente admitir jogar em casa contra um time como o Leeds, que vem mal, vem brigando pra não cair, e assim, pô, o time tinha acho que 11 pontos até outro dia. Aí é complicado, entendeu? E você tá jogando em casa, entra o Calvert-Lewin, ex-Everton, o cara entra, faz o gol, pô, tá impedido? Tava impedido, mas assim, em nenhum momento o Liverpool chegou perto de fazer o que o Leeds fez com o Calvert-Lewin. Então, eu fico com as críticas nesse jogo ao Slot, porque ele não pressionou até onde deu. E a gente sabe do potencial desse time. O Wirtz vem crescendo demais de produção, depois eu quero falar somente dele, mas o Rodrigo, eu vou começar contigo. Aliás, tem jogo na ESPN, tem citação para Somos Liverpool. Trabalho maravilhoso do Rodrigo lá no Twitter. Sempre muito brother da galera das emissoras e os caras vão lá e dão um salve para nós. É, O empate contra o Leeds no dia 1º de janeiro não era o esperado pelas condições do Leeds. Jogo em casa, time que tá brigando para não cair, vai a Anfield e toma 2 pontos do Liverpool. Deixa o Liverpool ali olhando para a torcida e falando: "E agora?" 0-0, um jogo ruim, quase perdemos em casa e uma partida que, pelo amor de Deus, hein? Que você viu desse 0-0 no 1 de 1 de 2026, ô Rodrigo? Bom, eu acho que a melhor frase foi a que o Orlando citou para o jogo de hoje, né? De frustração. Realmente eu esperava uns 3 pontos aí nesse jogo contra o Leeds. Tava com uma expectativa positiva, até a reta final de ano do Liverpool ter sido, como disse o Nicolas, promissora. Então eu estava esperando um jogo melhor em casa, virada de ano, primeiro dia do ano, aquele negócio para dar aquela embalada, e a gente não sai do zero, né? Como você disse, o time até tentou produzir,
mas eu acho que o Liverpool como um todo vem sendo muito burocrático e muito fácil de se controlar em determinadas partidas. Você não é aquele tipo de jogo que eu sempre falo, né? A vitória, a derrota, o empate são coisas do futebol, irmão. A gente não vai ganhar todos os jogos, a gente não vai perder todos os jogos. Uma hora as coisas vão se ajustar, você vai ter ali os seus bons momentos, seus maus momentos, normal, né? Só que como você perde ou empata uma partida, diz muito do que você pode esperar do seu próprio time, né? Se você bota o goleiro dos caras pra trabalhar demasiadamente, é aquele dia que o cara, porra, fechou o gol, não tinha o que fazer, irmão, você fica puto por não ter conseguido os 3 pontos, ter conseguido a vitória, mas satisfeito com o rendimento do time. E não é o que o livro tem apresentado nos últimos jogos. Não é, infelizmente. É esse que é o X da questão, né? O nosso time está muito previsível. A gente não tem uma jogada diferente. A gente vem sofrendo muito com bolas aéreas, muito. Nossa, o jogo aéreo defensivo piorou demais de um tempo para cá, né? Então, assim, a gente vem sofrendo muito nesse tipo de jogada. É, eu acho que esse jogo com o Leeds, né, apesar do volume em si, ser natural, você tá em casa, jogando com um time mais fraco, né? Mas é aquilo que o Slot está tentando fazer do que nós fizemos muito bem na última temporada, que foi ter o controle dos jogos e tudo mais. Só que a gente não consegue ser agudo. Falta isso. E isso já vai mais ou menos pro jogo de hoje também. É um time que tá faltando ser mais agudo. Porra, o time não chuta pra gol, o time não corta do meio dali, não puxa uma jogada e tenta bater. Tá difícil chegar pelo lado, não tenta uma tabela, né, uma infiltração, uma quebra de linha, não tem nada. As jogadas são padrões, são padrões. Então, assim, a gente começa o ano de uma forma frustrante e isso, né, já nos leva para um segundo jogo que nos deixa muito, né, muito além daquilo que a gente imaginava. Ô, Orlando, eu vou contigo que você tá aí no talo, você tá aí com horário para saída. O 0-0 contra o Leeds foi um jogo bem aquém do que a gente esperava. Inclusive, beijo no coração do Nilo, que lá estava, tá fazendo um tour ali por Anfield. Tá bem legal acompanhar essa saga do Nilo aí lá no Caminhantes. Nilo em Anfield. Eu não sei se o Orlando deve estar aí resolvendo alguma questão para a saída dele, então eu vou com o Nick. Ô Nick, um 0-0 que foi bem aquém, foi triste diante da torcida, um Leeds que vinha muito mais na ânsia de sair com esse empate que saiu do que de vencer e sabia que a derrota era algo muito mais fácil de acontecer do que talvez esse empate. E o time quase ganhou. Uma partida ruim do Liverpool, aquele jogo de ressaca, né? 1º de janeiro, os caras estouraram a champanhe. é, Na madrugada anterior já tem que jogar, é complicado. Mas o time acabou tropeçando no próprio cadarço. 1-1, 0-0, jogo ruim. O Leeds nessa daí se deu bem, né, Nick? Cara, eu só não concordo com você quando você fala que o Leeds vinha de uma derrocada. Eu não acho. O Leeds vem de uma remontada da sua situação. Tanto que ele saiu da zona de rebaixamento, conseguiu se livrar, conseguiu dar mesmo nome ao boi de cara, tamo aqui, vamos sair fora e tudo mais. E ele é até o responsável por afundar o West Ham no Espírito Santo de volta da zona do rebaixamento. E até uma situação feia que tá lá, porque o West Ham já tá 4 pontos atrás do Nottingham Forest, que é o primeiro fora da zona. E aí, assim, cara, o Liverpool, ele faz o mesmo jogo que faz contra o Fulham. A diferença é que o Fulham gosta de controlar o jogo. O Leeds gosta de afundar o jogo verticalmente. Então o Leeds ele não quer ter a posse de bola, ele não quer ficar tocando passe de lado. Ele quer toda a bola que ele tem, ele vai querer, vai criar o caminho do gol até abrir a vantagem. E aí ele vai retrancar e vai pro contra-ataque, padrão. Para dar um time inglês de parte baixa da tabela, faz parte. Só que o Liverpool parecia aos meus olhos que não estava pronto para jogar esse tipo de jogo, velho.
Beleza que a escalação eu não gosto dela, tá, gente? Eu não gosto de Frimpong e Wirtz na ponta, não gosto, não gosto. São pontas que não se conversam. E na minha opinião, para um esquema de 3 zagueiros e 5 meio-campistas, que aí os 2 alas eles mais defendem do que atacam, você precisa de controle, velho. E o Frimpong não é o cara do controle. Então, pra mim, faltou o Gakpo estar nesse jogo, pra mim, como titular, tá, gente? Não tô falando que ele não entrou, não. E, e a pergunta que fica na minha cabeça, eu me fiz essa pergunta quando eu olhei a escalação desse jogo. O quão mal o McAllister está pro Curtis Jones ter tirado a posição dele de titular? Ano passado, velho, esse cara, ele era incontestável nas escalações. Era a dupla de meio campo da temporada. Tava brigando com Enzo e Caicedo e não sei o quê, e que nem o De Bruyne e o Rodri no auge batia de frente com o ano do título de Gravenberch e McAllister. Esse cara, parece que ele colocou todas as energias dele no fato de ter sido pai. O filho, na hora que ele carrega o menino dele no colo, todas as energias físicas dele foram sugadas ali. Ele não entrega mais nada pro Liverpool desde então. E o Liverpool não rende no meio campo, velho. O Slot falou, na última entrevista coletiva depois do título, que ele ia mudar o time, que o time ia ter mais controle, que o time ia precisar de um meio-campo mais centralizado, que o estilo de jogo dele não é pelas pontas, é pelo meio. Tudo bem, Slot. Você explicou pra gente essa ideia sua aí e tudo mais. E aí agora você vai colocar em prática, vai colocar em choque a sua ideia. Só que você coloca o Szoboszlai no meio, que pra mim tá certo, o melhor jogador do elenco, só que você não coloca as pessoas pra conversar com ele direito, velho. O Szoboszlai, ele tem o Gravenberch e o Wirtz pra conversar. O Curtis Jones, ele é um cara muito mais de contenção e o Frimpong vira o corredor. E aí, mais uma vez, a gente vai bater na tecla aqui, que a gente já bateu na tecla do Gakpo frente ao jogo de hoje, que tá mais recente, mas o Ekitike sofre a mesma coisa no jogo contra o Leeds. O Ekitike sofre? A bola não chega no cara. A bola não se apresenta pro cara numa situação favorável. E ele é um jogador que tá fazendo gol em todo mundo que aparece. E aí, quando você vai ver os lances do jogo, é um jogo, assim, desculpa fazer a comparação desse jeito, eu não tô desmerecendo os outros clubes da Premier League não, gente, mas assim, velho, é um jogo, assim, de meio de tabela. Parecia que era Tottenham Elite, sabe? Não parecia nem jogo que o time tá brigando pra não cair, nem quando o jogo do time tá querendo brigar por vaga na Champions League, querer alcançar o top 3 ali, nem parecia. Parecia jogo de 2 times conformados. Um jogo banho-maria. Parecia que todo mundo encheu a cara na virada e falou: "Ah, velho, vamos ter que trabalhar dia primeiro, né, velho, vamos lá". Sabe? E aí fica como? Um empate, que, ô, gente, eu vou falar de novo, o Liverpool não é pra estar aí não, velho. Que tinha que estar nesse meio de tabela que era o Aston Villa, era o Newcastle, não era pro Liverpool estar aqui, era pra ele estar brigando na parte de cima da tabela, na parte de cima mesmo. Era pra ele estar 3 pontos, 2 pontos do Arsenal e do City. Então falar pra mim que esse Liverpool apresentando isso em Anfield é aceitável, pra mim não é. Pra mim não é. E aí, pra finalizar, eu coloco mais ainda, eu coloco mais. Se continuar assim, e os jogadores do, e, o joga, e o Salah voltar não rendendo, e os jogadores do United e do Chelsea voltarem da Copa Africana de Nações, o Liverpool vai ficar para trás. Corre esse risco do Liverpool ficar para trás. E aí, vai virar um balde de água fria, vai estragar a segunda temporada do Slot, vai estragar. Vai pegar tudo e jogar pro alto de uma maneira assim, absurdamente absurda. Absurda. Porque é uma temporada de lua de mel que vai pra lama muito fácil. Desnecessariamente. Um detalhe interessante
desse jogo contra o Leeds é que parecia uma desconexão total do slot com a situação da tabela. E aí, o Nick, quando eu falei no início da situação do Leeds, é porque é um time, ele tá remontando ali a sua própria desgraça, mas é um time que vem ali brigando para não cair, né? Não é um jogo contra um Aston Villa que tá brigando ali em cima e tá roubando ponto. Aliás, um parêntese só, o Enzo Maresca do nada mandado embora do Chelsea por conta dos rumores de que ele assumiria Ele o não é mandado Manchester embora, City. ele não é mandado embora. É comum acordo. É, aquele lance, você concorda que eu tenho que te demitir porque você quer ir treinar o City? Eu concordo que eu vou treinar o City. Mas enfim, o Chelsea não é um problema nosso. Uma fonte dentro do Chelsea ainda falou, pô, mais um recomeço no Chelsea. Isso daí é um negócio muito louco. Mas, como eu estava falando, eu vi uma desconexão completa do slot com a situação do Leeds na tabela, porque, pô, é jogo para você matar no primeiro tempo, principalmente com os jogadores que você tem. Achei que faltou um pouquinho de vontade de querer vencer a partida, principalmente do Arne Slot. Não vou ser o cara aqui que vou ficar, não, chega, já deu e tudo mais, mas no final da temporada tem que ter uma conversa séria com ele. Nós já vamos entrar aí nesse jogo de hoje contra o Fulham, porque tem alguns destaques e eu acho que esses destaques devem pesar numa avaliação de final de temporada. Ô, Rodrigo, um empate contra o Fulham que assim, né? Teve de tudo. Teve um primeiro tempo ruim, teve um segundo tempo buscando o jogo, um final de segundo tempo em que o Gakpo aparece ali como o salvador da pátria, mas ali o Reed me faz um gol que, pelo amor de Deus, é o que você falou, nunca mais ele acerta. Teve muita gente falando assim, pô, não é possível, olha, mais um empate e tal. Gente, o cara chutou lá da puta que pariu. Teve muito espaço para chutar, isso daí é verdade, mas assim, são aquelas coisas, aquela situação do jogo. O cara viu o espaço e ele tentou. Se alguém apostasse que ele ia meter um gol daquele, não ia ganhar a aposta. É a sensação que eu fico. Mas o time empata, porém com esses brilhos interessantes ali de Frimpong, que não dá para ficar no banco. Eu acho que o Slot tem que dar um jeito de jogar o Bradley e ele. Eu acho que se completam dentro de campo. E mais um partidaço do Virtus. O Virtus vem se mostrando aí um protagonista. Concordo com o Rodrigo, ninguém tá melhor que o Szoboszlai essa temporada pela entrega e pelo todo mesmo. Mas o Virtus vem aparecendo mais no jogo, ele vem mostrando um pouco mais das suas habilidades, ele vem entrando mais no ritmo da equipe. Que você viu desse empate contra o Fulham, Rodrigo? E o principal, falando dos destaques. E aí, olhando lá pra frente, quando eu falo que, pô, chega a final de temporada, você tem que avaliar o que aconteceu. No final da temporada, olhando para essa evolução do Virtus, que tá interessante de ver, é, é momento para chamar o slot e fazer ajuste pontual e falar assim, ó, último ano de contrato, daqui 6 meses a gente conversa para ver se renova ou se encerra por aqui. Ou você acha que, independente de qualquer coisa, é chegar no final da temporada e falar, valeu pela PL, mas a gente fica por aqui. Pensando, inclusive, nos destaques aí, no Ekitike que vem fazendo gol, no Frimpong que quando entra vai bem. E só para não deixar passar, você falou no início do Kerkes. Me lembra aquele jogador brasileiro dos anos 90 que disse que ele não conseguia correr mais porque se ele tivesse dois pulmões ele conseguiria isso. E aquela coisa do cara que corre sem pensar, né? É o cruzamento. Eu vou cruzar. Pô, quantos cruzamentos você fez no jogo? 66. Quantos você acertou? Pô, é complicado um lateral. Um lateral, o problema do lateral não é ele cruzar e ninguém acertar essa bola de cabeça, é ele minimamente não olhar e falar assim: tem três na área, eu vou jogar essa bola na área. Depois que eu jogar, esses três ali eles vão se virar pra fazer alguma coisa. Mas realmente tinha bolas assim que não tinha ninguém e o Kerkez ia lá, cruzava.
cruzava. Era melhor ele tentar um chute, essa bola vai pra fora, gera um tiro de meta, enfim. Que você viu desse empate aí e esses destaques que a gente começa a ver que estão aparecendo de fato no time do Liverpool agora? Bom, acho que sem querer a gente trouxe muito do que foi a partida de hoje, né? Pelo todo, eu continuo com a minha humilde opinião com relação a não é, é, não estar tão frustrado com o empate, que eu acho que foi um resultado justo, essa é a verdade. Acho que foi justo pelo todo. Acho que o Liverpool começa o jogo muito mal. Assim, começa muito mal, não. Ele começa até tentando fazer aquilo que a gente fez muito bem na última temporada e parece que o Slot está tentando fazer retornar. O time até começa o jogo com posse de bola, com mais domínio, com controle do jogo, tenta um chutezinho meio mequetrefe ali, o Gakpo tenta um que a bola passa até perto ali da trave, da trave esquerda e tudo mais, mas sem aquela intensidade que eu até reclamei, né, e postei hoje na nossa página no X sobre, sem aquele tesão, sem aquela gana, mas o time tem um certo controle, até um erro crasso do Konaté de afundar, né, essa marcação para o meio de campo, colando num jogador nosso sem necessidade alguma, abriu um espaço que foi muito bem aproveitado pelo Fulham, e o Harry Wilson, que é muito bom de chute médio e longa distância, faz um puta gol, né? Lei do ex que a gente sabia que poderia existir a qualquer momento, até mais nesse momento ruim do Liverpool. E aí o jogo se torna, né, tenso, porque a gente tenta controlar o início da partida, jogando na casa dos caras. Quando a gente toma um gol, que era para se ter aquele momento de urgência de correr atrás do resultado, parece que o time não consegue, o time piora. O time piora, a gente piora quando toma o gol. Então a gente termina o primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente começou o jogo, né? Merecendo demais a derrota naquele momento ali. A gente vem para o segundo tempo, onde a gente brifou aqui no início também da nossa resenha aqui nesse episódio, que o time parece que liga esse sentido de urgência para correr atrás do resultado, vai para cima, busca, né, dentro das maneiras possíveis ali, mas que eu também já frisei, estão se tornando um tanto que recorrentes e bem manjada pelos nossos adversários. Sempre toca para o lado, toca para o outro, gira aqui, ninguém tenta um chute, ninguém tenta uma jogada de infiltração, né, de quebra de linha pelo meio da área, é sempre a mesma coisa para chegar na ponta ou tentar um cruzamento, né? E aí a gente consegue o empate ali na metade do segundo tempo, onde parecia que a gente, enfim, iria vir com aquele ímpeto para poder buscar a virada. E aí, mais uma vez, após mais um gol, só que agora para o nosso lado, o time piora. O Fulham cresce na partida, a gente dá espaço para eles, cede o campo, né? E conseguimos ainda contar com uma falha, né, da sua defesa no final do jogo, o segundo gol, que seria o gol da vitória, sem merecer, mas seria um gol importante, né, 3 pontos ali para gente. E aí vem a bizarrice, que é, os minutinhos finais, né? Logo após o nosso gol, que já é nos acréscimos. Cara, o time do Liverpool afunda o nosso treinador nitidamente com o cu na mão, só falando assim. Ele queria segurar o resultado, ele já tira um atacante para colocar um zagueiro. Isso diz muito sobre ele, não sobre o time em si. Cara, e aí o Reed, né, pega um chute sensacional. Só que assim, se você parar para analisar, na hora do frame ali, se você para ver o segundo gol, você der uma pausa na hora que o Reed ele prepara para chutar, cara, ele tem 2 jogadores livres ao lado dele. Um dentro da nossa área na esquerda e um outro mais à direita, quase que de frente para a área também, livre. Então, mesmo que ele não fosse chutar, ele poderia muito bem criar uma outro tipo de jogada que poderia nos trazer perigo. Eu não entendi o que o time fez. Não entendi como é que o time bateu cabeça dessa forma para todo mundo afundar dentro da área. E aí, né, acho que os deuses da bola falaram, pô, isso aqui é ridículo, né? Então vai lá, meu filho. Vou te teleguiar aqui em um chute de rara felicidade. Que porradão do Reed para selar o 2-2. O Liverpool oscila demais, mais um jogo oscilante, mais um jogo bem burocrático. E aí entra aqueles detalhes com relação ao Gakpo ter tido uma partida ruim, mas eu concordo muito com o que você falou, Diego, e até o Orlando, não por conta dele, mas por ele não estar na posição dele. E aí por isso do meu questionamento, cadê os moleques da base? Cadê o Dance? Para minimamente, taticamente, fazer a função de um 9 e você aproveitar o Gakpo aberto pela esquerda, que é a dele.
que é onde ele rende de fato, sabe? O Enigo Moura, o moleque teve início de temporada tendo oportunidade, o moleque não entra mais. O Chiesa, quando você acha que vai ter mais minutos, continua tendo os 5 minutos finais de sempre. Não dá para entender o que acontece. Não dá para entender o que se passa, né? Aí o time também sofre com três perdas, né? A gente perde o Salah para a Copa Africana de Nações, mas a gente fica tranquilo, o Salah não estava bem, temos 2 atacantes novos aí, o Ekitike fazendo gol a rodo, né? Aí o atacante que teoricamente começa a ter mais minutagem e farmar golzinhos se machuca, que é o mais caro, que é o Isaac. Aí o Ekitike também sente uma lesão, a gente não vai com atacante nenhum, o cara tem que se desdobrar. Eu entendo desses problemas, eu entendo que isso pode acontecer. Só que, irmão, tem hora que tu também tem que ver que não tá dando certo, muda. Tenta uma outra jogada. Pelo menos a gente vai ver, pô, ele tentou. Ele botou o cara assim, ele botou o cara, não tinha ninguém, ele não conseguiu levar, o cara foi, porra, se lesionou ali, prestes a ir pra partida. Pô, a gente vai entender isso tudo. Mas você morrer abraçado com aquela convicção burra é foda, né? E aí você entra nos talentos, né, e nas críticas individuais. O Wirtz, mais uma vez, né, faz o gol do empate, né? Uma rara jogada trabalhada no centro da área ali, né? Que consegue aquele espaçozinho e, né, deixa ele de cara com o goleiro para bater na saída do goleiro. Muito bem. E o Kerkez, para mim, é um dos piores em campo hoje, sem sombra de dúvidas. Um jogo bem ok, mas ofensivamente falando, toda hora que precisou, muito mal, muito abaixo. Só chutão pro rasteiro, só cruzamento baixo, só coisa errada para dentro da área para um lateral, sabe? O Bradley não afunda tanto quanto ele. Eu acho que isso é até trabalhado, nem tenho muitas críticas com relação a isso. Eu acho que você realmente alterna, né, os lados dos laterais para poder atacar mais e afundar, o outro ficar mais para ajudar na recomposição defensiva, tudo bem. Mas assim, é complicado, cara. É um momento que realmente, sinceramente, depois do ano passado, do título, do ano passado, não, da temporada passada, do título, né, do time ter uma base como disse o Orlando, das contratações que chegam, a expectativa da temporada era muito alta. Era muito alto. Ah, vai. Não de ganhar tudo. Ai, meu Deus do céu, 4/4. Não, nada disso. Mas era muito alto. De ter um time competitivo de novo. E a gente hoje encontra um time burocrático. Um time sem intensidade, um time sem vigor físico, sem briga, sem sentido de urgência, sem variação de tática. É sempre mais do mesmo, né? E aí no desespero, o que é mais do mesmo? Até no desespero, mais do mesmo entra. Que é o Gravenberch como zagueiro, o Szoboszlai como lateral direito, enfia 5 atacantes e vai para o seja o que Deus quiser. Então, o time está previsível. O slot está previsível. Cara, eu sinceramente não vejo, da maneira que está, um- uma continuidade nesse casamento. Mesmo com, o Liverpool termina a temporada ganhando a Champions League. Foi no mata-mata, foi passando e deu. Jogando dessa forma, eu não vejo continuidade no trabalho do slot. Não vejo. E hoje eu começo a pensar que seria o mais acertado. Que tá difícil. Tá muito difícil. O mesmo slot que nós aqui, né, eu sou um deles, mas nós aqui elogiamos muito, principalmente por potencializar o Gakpo, potencializar o Gravenberch na última temporada, que foi, porra, uma temporada sensacional o Gravenberch. Hoje é o cara responsável por piorar um time de uma forma coletiva absurda. Então, ele também precisa se reencontrar nas convicções dele. Tá difícil, tá difícil. Eu confesso que essa avaliação não é que é uma avaliação difícil, mas é aquilo. Eu lembro muito, e você também lembra, Rodrigo, do Rafa Benítez. Porque o Rafa, quando ele chega, vem uma expectativa muito alta mesmo. Para mim, o milagre de Istambul prolongou a estadia de um treinador que, assim, ele fez um trabalho muito bom. Pô, fomos para 2 finais europeias contra o Milan, ganhamos uma e perdendo a outra, super ok. A gente aceita, assim, os dois resultados numa boa, porque nós não éramos o melhor time em nenhuma das duas. Eu vou dizer que na segunda que a gente perdeu, a gente era melhor do que na primeira que a gente ganhou. E comparando o Liverpool com o Liverpool, não o Liverpool com o Milan. O time do Milan vinha pronto para ser campeão e tudo mais.
Mas o Rafa Benítez, ele fez um trabalho ok, ele não teve nada de absurdo, a não ser o milagre de Istambul, e aquela outra final, 2 anos depois, contra um outro Milan, mas que a gente sabia que assim, pô, não vai dar. Não temos chance por conta do que o Milan tá jogando e do que a gente não joga. Então eu fico sempre pensando o seguinte: tem a Liga dos Campeões aí que, nas condições atuais, ela vai sim ser um balizador. Se o Slot inventa, se os deuses do futebol falam assim, vamos dar uma Champions pra esse careca aí, e esse cara ganha a Champions League, ele não vai ser mandado embora. Ele vai ficar ali. Pode ser que no terceiro ano de contrato a FSG fala assim, ó, obrigado, uma Champions, uma Premier League, pô, tá excelente, mas a gente encerra por aqui. Mas eu vou olhar para o final da temporada e aí a gente consegue perceber e ver o que se tira da equipe e falar, pô, funcionou, deu uma pane aqui no momento, mas depois engrenou. Mas aí entra um detalhe que eu tô muito contigo, Rodrigo, que é o fato dele não se ajudar. O Neil Moura, ele entrou contra o Leeds e ele fez uma bagunça ali pela esquerda que eu falei assim, podia ter entrado antes. Podia ter entrado antes, porque fez o barulhinho, pô, e você vê que o menino tem a habilidade que o menino quer. E aí, nós que falamos tanto que ele estava fazendo certo de segurar o Ningo Moura para não queimar o moleque, aquele jogo era a hora para colocar ele ali. Pô, eu vou dar 20 minutos para esse moleque em campo. Vamos ver o que que ele faz em 20 minutos. De repente acontece. De repente acontece. O Chiesa, todo mundo fala, o Chiesa entra em campo, vem o caos junto, porque o Chiesa ele tá sempre brigando. E o Chiesa não tem bola perdida, o Chiesa sabe que ele tecnicamente é muito bom jogador e ele tá ali para ajudar. E a gente olha essas situações de ver o Gakpo de falso 9, às vezes sem necessidade. Às vezes sem necessidade e fala assim, pô, eu vou mudar um pouco meu esquema aqui na frente, mas eu não vou matar o jogador. Aí eu lembro do que você falou do Dance. Porque o Dance, quando jogou, o cara fez gol em final, o cara nas copinhas, o cara tava deitando em todo mundo. E o que que o seu slot fez? Tudo bem que aí eu vou passar um pouquinho de pano, só um pouco, porque quando você tem a chegada do Ekitike e do Isaac, você não imagina que esses dois vão se arrebentar no mesmo tempo. Só que não era pra ter mandado o Denz embora, não era pra ter se livrado do jogador. Põe o cara no time B. Fala assim: vem aqui, Denz. Você vai ter menos oportunidade essa temporada, porque chegou dois caras aí, ó. Um era a coqueluche do ataque no mundo, que era o Isaac. E o outro, pô, o cara tá entrando, tá fazendo gol pra caramba, o cara tá resolvendo o jogo, então eu vou colocar você nas copas, nós vamos trabalhar isso daí. Mas faz essa gestão de grupo, que era uma coisa que o Klopp fazia muito bem. Ele era muito sincero com a molecada de falar assim, ó, você vai Trainione, que quando entrou também entrou bem, menino lançado pelo Klopp. Então acho que faltou um pouquinho dessas leituras do slot com um elenco que ele já conhece, não é um elenco Quando, gente, a novo. base do Liverpool é muito ruim, velho. Então, também tem esse detalhe. A A nossa base do base Liverpool é ela um não é negócio. ruim, a base do Liverpool é horrível. Pô, mas assim, eu vou ser muito sincero, tá, Nick? Eu vou até jogar isso daí pra você, não sobre a base, evidente. Mas assim, uma coisa que o Rodrigo fala é muito real. Não é possível que você tenha uma base e você não tem, por exemplo, um zagueiro. Ele não precisa ser bom. Assim, ó, eu não quero um cara bom. Ele é zagueiro. Primeiro, ele respira. Respira. Fisicamente, ele joga com os jogadores aí, pô, joga. Ele é zagueiro? É zagueiro. Sobe. Eu não consigo acreditar, não consigo acreditar mesmo que num mundo como esse, os caras olham pra base e não falam assim, pô, mas nós não temos um novo Maldini na base. Eu não quero um novo Até Maldini. pegando um pouco desse ponto, a questão não é nem a base ser ruim, que eu acho que sai até jogadores ok, que de fato servem para elenco. O próprio Quansah, pô, tem tido minutagem lá no Leverkusen, entendeu? O E Rhys deve ir pra Williams. Copa, tá? O O Quansah Rhys. deve ir pra Copa. Exato, tá sendo convocado direto. O Rhys Williams, quando teve por aqui, rendeu, que era da base. O Net Phillips, saudoso Big Net. E é isso que o Diego tá falando. Não é que o cara é craque, mas o cara é da posição.
sabe? É justamente sobre isso. O Curtis Jones é da base, não acho ele, Tudo meu bem, Deus, gente, tudo bem, gente. Só que a um base, só que a craque, meu base que o Curtis Deus. Jones saiu, a base que o Curtis Jones saiu, a base que o Kwanzaa saiu, esses caras já estão jogando bola profissional. É o Wilson, Os que caras que inclusive vocês fez querem, gol na os caras que gente vocês querem hoje. subir, os caras que vocês querem subir tomaram 11-1 pro United da base. 11-1. 11-1. Ô, Nick, Tomaram peraí. 9-1 pro Chelsea. 9-1 pro Chelsea, irmão. Mas peraí. Tem alguém que tomaram 9-1, irmão. Não, eu não vou. Mas aí o que Tá- acontece? Aí tem que entrar o quê? Aí já é outra parada, não é só o trabalho com a Isso, base em Rodrigo. si. Tem o scout, tá bom, gente? Olha só, vamos lá, vamos começar a contratar o quê? Molecada para nossa base, como foi feito com o Harvey Elliott. O Elliott não é cria do Liverpool, não é É cria. isso, concordo, Mas aí concordo. foi lá, opa, vem aqui, molecão, vem pra cá. O Enigo Moura é cria do Chelsea. Vamos lá, Isso, opa, tudo bem, molecão. não, esse cara eu Então, concordo. e tem O que, Heaven é da base do Arsenal, pô, a gente roubou os então, caras. exatamente, tem que passar a fazer isso, já que a nossa é muito ruim nesse sentido, da cria lá de baixo, do subfraldinha até aqui, irmão, não tá dando, a gente tem uma urgência, né, para isso. E, Não, tanto cara, que o contrataram que... dois caras, roubaram dois caras, roubaram o Kwansai e roubaram o Ingumorra. Os moleques subiram em menos de 2 exato, anos. Só exato. que, só que o ponto é, tipo assim, eu entendo todas as críticas à falta de suplementação dos jogadores, à falta de utilização de outras expectativas do slot, eu concordo plenamente, gente. Só que, infelizmente, a base olha, eu acompanho muito pouco da Premier League sub-20, sub-21 e a sub-18. Ô, velho, o Liverpool está brigando para não cair na sub-18 e ele conseguiu cair na sub-21, pô. É uma parada. Aí entra um detalhe também que, assim, né, até entender também e reconhecer que errou. Meu irmão, vai lá no Leverkusen. Ô, meus amigos, como é que vocês estão aí? Eu cansar, moleque é bom, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai aqui pagar aqui uma bagatela aqui de volta aqui pra vocês, quem está precisando, valeu? Forte abraço. Irmão, caraca, Não, mas eu concordo. entendeu? Mas você não concorda comigo que aí, tipo assim, a marretada não é na cabeça do careca? Tem que ser na Não, cabeça, todo mundo, entendeu? claro, 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 Porque, tipo concordo. assim, porque fica muito fácil culpar o cara pela má manutenção do elenco. Ele montou o elenco dele, não tá rendendo? Eu concordo, tem que chibatar ele até o final do ano se continuar desse jeito. Agora, base e manutenção do clube, porque, gente, o Liverpool vendeu jogador, é uma das eras que o Liverpool mais vendeu jogador desde a época do Suárez sair. Vendeu muito jogador, jogador a preço bom. Tanto que, olha que viagem. O Unai já falou que não vai usar o Elliott não consegue jogar por nenhum clube mais, a não ser que ele volte ao Liverpool, porque ele não vai ser o titular pro Aston Villa. E o Elliott tá sem clube, entre aspas, né? Tá de contrato com o Aston Villa, mas não vai jogar, tá afastado. Então, tipo assim, liberou vários jogadores que o Slot não quis, trouxe, só que, cara, os três jogadores que são da base, que o Liverpool tinha, já subiram e já estão aí. O restante, ô, gente, eu falo para um dia, ouvinte, se tiver a oportunidade, um tempinho, só assista a patifaria que é o elenco da base do Liverpool jogando bola. É uma patifaria. Tem mais de uma década que eles não vão à competição europeia jovem. Tem mais de uma década. E, tipo assim, a FRTG, ela infelizmente está sucateando a base. É uma decisão que eles tomaram. Porém, não dá para culpar o slot por isso, não. Tá sucateada. E é por isso que não sobe ninguém que não seja uma oportunidade. Porque formar jogador, o Liverpool não forma há bastante tempo. O Nick, mas aí tem um detalhe que eu faço uma diferenciação de base que, assim, é muito complicado essa análise de base e análise de jogador. Porque a gente olha o Xavi e o Iniesta, por exemplo, e eu não vou na régua do Messi, foram jogadores que estavam numa base do Barcelona que o time da base não era tudo isso. Esses caras subiram e mudaram a maneira do clube de jogar. Então, às vezes, olhar ali e falar assim, pô, concordo que tomar 9-1 e tomar 11 é um negócio que você não pode falar assim, não, tem talentos aí. Talvez até tenha, talvez até tenha. Você tem ali problema de scouting, como o Rodrigo falou, mas o meu ponto é,
Pô, eu quero subir o zagueiro que tomou 11 gols. Por que que você quer esse cara? Porque ele é zagueiro. E outra, esses caras em algum momento eles vão jogar. Às vezes na base o cara não funciona. Cara, a história do Kaká na base é um negócio surreal, porque ele não era absolutamente nada, tá? Ele não era nada. Ele era a reserva do cara que era o super talento da base do São Paulo. E o Kaká, ele é alçado lá, tem toda uma história, nem era pra ele estar no time. Ele vai porque o craque do time ia disputar um jogo de base com a equipe. O treinador da base falou assim: leva o reserva dele. Ele entrou numa final, fez 2 gols contra o Botafogo do Rodrigo e o resto é história. Então, assim, olhar só, pensar e fazer um recorte do cara da base também é muito complicado. O meu ponto é: você tem que usar o cara da base e o cara da posição. Pega o cara da posição. Pô, o cara tomou 60 gols. É um zagueiro? É um zagueiro. Esse cara com certeza não vai ser pior do que o Joe Gomes. Isso daí é um negócio que eu tenho essa convicção. Mas o Nick, eu vou contigo nesse jogo contra o Fulham porque eu quero falar sobre Florian Wirtz, que começa a aparecer mais, começa a buscar o protagonismo, começa a ser o cara que, do lado do Szoboszlai, tá aparecendo no jogo. E você falou do McAllister, o McAllister deu uma declaração aí depois da partida. Tá todo mundo meio nervosinho lá no Liverpool, né? A gente não sabe o que tá acontecendo, porque ele é outro que reclamou no mesmo tom do Salah. Ah, não sei o que tá acontecendo. Antes falavam comigo, agora não se fala mais. E eu fico nessa situação. O ponto é que o McAllister não vem bem. O McAllister não tá jogando bem e por isso que ele tá no banco. E o Curtis Jones tem entrado e tem entrado bem no time. Então, por mais que todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe que o Curtis Jones tecnicamente é inferior ao McAllister. Isso nós sabemos. Tá? Ninguém vai discutir isso daí. Só que o McAllister tá mal. E o Curtis Jones tá querendo jogar e tá jogando bem. E cabe ao McAllister melhorar um pouquinho o jogo dele. Tem Copa do Mundo, eu tenho certeza que ele quer estar na Copa como destaque da seleção argentina. E ele precisa melhorar esse jogo dele. Ele tem que melhorar. Ele é um jogador que não vem bem, ele não está bem. E o Curtis Jones está fazendo aí o que é o que tem, né? O jogador ali pro meio-campo. Ninguém ia imaginar que do ano da última temporada para essa, você ia ter um downgrade ali de técnica do McAllister, porque o meio-campo era McAllister, Gravenberch e o Szoboszlai. Chegou o Wirtz, inclusive nós, pô, infelizmente quem roda é o Szoboszlai. E o Szoboszlai tá lá como destaque. E o McAllister é um dos que vai rodar. O Gravenberch recuperou, porque foi outro que começou mal, recuperou as boas performances e tá aí no time. Então, tem o problema das lesões, teve falha sim na montagem nessa atualização de elenco. Não devia ter saído determinados jogadores. E eu acho que a gente pensou muito no ataque e o ataque continua sendo um problema e por conta de lesão. Então acho que faltou um pouco de dosagem. Mas pensando aí nesse jogo do Fulham, Nick, Florian Wirtz, nós podemos. O quão brilhante é essa luz no fim do túnel agora com essa atuação, essas atuações melhores de Florian Wirtz, Frimpong jogando melhor e o time que começa a se desenhar um pouco mais intenso no meio-campo. Cara, assim, como eu já falei mais cedo, o Virtus ele tá se adaptando melhor. Ele voltou bem da lesão, tá? A lesão deu uma clareada. O tempo que ele ficou afastado pela lesão alinhou mais a cabeça dele. Ele conseguiu render mais, fazer mais, entregar mais. Mas eu vejo que ele tá conseguindo. Eu vejo que, ô, gente, é feio falar isso, tá? Eu vejo que a ausência do Salah fez bem pra ele, tá? Ele consegue jogar nas três partes do meio-campo e ele tá conseguindo entender o jogo, ele consegue ficar solto, não tem ninguém na direita lá travado, onde ele porque o Salah não gosta de trocar de posição, ele gosta de ficar ali, porque ele consegue, né, criar os espaços à própria maneira, mas eu vejo que quando tem Gakpo, Szoboszlai e ele, principalmente quando o Ekitike tá na frente, as trocas de posição, que é aquela parada que eu falei com você, eu falei: "Gente, o Slot trocava muito de posição no do título".
O Darwin ficava de atacante, hora era o Wirtz, hora era o Dias, hora era o Gakpo, e assim ia. Quando tá esses 4, acontece muito mais essa troca de posições. E o Wirtz gosta desse tipo de jogo, de fazer essa sombra, de entrar nas costas do atacante, de filtração, ou então de o atacante filtrar e ele tá aqui logo atrás para receber o passe para receber o passe para trás, ou então pegar o rebote e etc. Então, para mim, esse mês de janeiro e essa reta final de dezembro, ela foi muito mais proveitosa para o Virtus do que eu esperava. Porém, todavia, entretanto, eu vou ter que segurar meus elogios até aqui, porque eu só vou confirmar que ele realmente voltou quando o Salah voltar e ele for colocado para jogo. Se ele for colocado para jogo, né? Eu espero que sim. E quando ele for colocado para jogo, e tudo ficar alinhado, e os 2 voltarem a se comunicar dentro de campo da mesma maneira que eles se comunicam com o Gakpo e com o Szoboszlai, aí eu falo: "Não, o Wirtz está realmente dentro do sistema, o Salah e ele já conversam, tem tudo para dar certo". Só isso que falta para mim, porque para o momento do Liverpool, o Wirtz já está extra ponto. O Wirtz já está melhor do que vários jogadores. Já está já tá começando a se pagar o valor que foi investido. O ponto principal é um esporte coletivo, futebol é um esporte coletivo. Não dá para colocar todo mundo nas costas os próximos 5 meses inteiros, infelizmente não é possível. Rodrigo, para a gente fechar aqui o primeiro episódio de 2026, quinta-feira, 17 horas, Liverpool e Arsenal. Vou até confirmar aqui se é em Arsenal. No jogo do primeiro turno, teve aquele golaço do Szoboszlai de falta. Naquela vitória que a gente não tinha intenção nenhuma de ter, tomamos um amasso do Arsenal, essa que é a bem da verdade. E o Arsenal é o líder do campeonato. Hoje agradeceu muito o gol no último minuto ali do Enzo Fernandes, empate entre City e Chelsea 1-1. O Liverpool enfrenta o Arsenal em seus domínios para tentar alguma coisa. Expectativa para esse jogo, Rodrigo? Dá para a gente pensar em vitória contra o Arsenal? Cara, Você acha que chegou a hora? clássico é clássico, né? É bem surpreendente. Mas assim, o momento é favorável demais ao rival, não tem jeito. Hoje apostar uma vitória do Liverpool no Emirates contra o líder do campeonato seria uma soberba absurda e clubismo, né? Mas o futebol tem essas coisas, né? Então assim, não dá para dizer, é impossível, não vai acontecer, não dá para arrancar um pontinho, não dá para ir com medo, né? O clube do tamanho do Liverpool, a gente não pode falar, tem que ir e rezar para não perder de muito. Não, tem que ir jogar. Só que hoje o outro lado é muito favorito. Então, assim, expectativa zero com relação ao resultado desse jogo. O que vier é lucro, essa é a sinceridade. Nick, sua expectativa para esse jogo contra o Arsenal? Lembrando que nós vamos cobrar aí um direto de Liverpool do Daniel e depois a gente volta só na segunda-feira que o Liverpool enfrenta o Barnsley pela FA Cup na segunda-feira. Então faremos esse esforço aqui. Mas esse jogo contra o Arsenal, Nick, qual que é a tua expectativa? Para mim vai ser um jogo bem legal de assistir, porque o Arsenal pipoca muito para os 2 maiores. O Arsenal sofre muito contra o United e contra o Liverpool toda vez que enfrenta, mesmo quando ele tá melhor. Então, pra mim vai ser bem legal, porque dependendo de como for, tem um choque de realidade muito grande. Porque já pensou, perde pro Liverpool, perde pro United também, porque eu acho que é um próximo do outro. Seria bem divertido, porque aí a Premier League ia incendiar de vez. Eu não ia gostar muito, porque aí o campeonato ia cair na mão do Guardiola de novo, isso me irritaria profundamente. Mas, como eu não tô brigando pelo título, ia ser divertido de acompanhar um salseirinho na parte de cima da tabela também. E quem sabe o Aston Villa não ganha esse título do City oscilando e o Arsenal pipocando, também seria bem bonito. No mais, acho que é um jogo bom. O Liverpool só tem que preocupar com as bolas aéreas. O Rodrigo já falou que, mas eu vou reiterar, é o melhor time de bola aérea, só o United ganha deles em ligeira larga de eficácia, mas a porcentagem de acerto deles de perigo deles é muito alta na bola aérea. E, cara, se eu não acordar para isso aí, pode perder para a bola aérea. E o United perdeu na primeira rodada. Então,
Fora isso, eu acho que tem tudo para ser um jogo equiparado e caso o Liverpool mantenha um ritmo de intensidade tática ok, que é o que eu acho que vai acontecer, porque é clássico, tem tudo para ganhar, só depende de si próprio. Não não tá não tá nem um pouco atrás em qualidade de elenco, tá atrás em ritmo. Ô, Rodrigo, o primeiro episódio de 2026, começamos daquele jeito, tudo, falamos sobre tudo, falamos sobre todos. O início desse episódio a gente podia encerrar no início, porque vocês aí, pô, todo mundo se envolveu de uma maneira absurda. E eu gosto assim. Antes de passar a palavra para vocês, deixar um beijo no coração do Orlando, que teve que sair do trabalho, fez aí o esforço para gravar no final do seu turno, gravou e foi embora, porque ali é tenso para ele voltar para casa. Primeiro de 2026, começamos daquele jeito, e no segundo episódio nosso, quer dizer, primeiro DL, já tem um jogo contra o Arsenal, depois tem episódio já no meio da semana, que é que a gente gosta, né? Ninguém trabalha aqui, ter que gravar segunda-feira por conta do Liverpool é muito nosso. Aviso pessoal que 2026 está só começando para o Liverpool, para nós e para eles que nos acompanham. E avisa a galera que nas redes sociais quem domina tudo sobre Liverpool é você. É isso, Diegão. Salve, salve mais uma vez, nossos queridos ouvintes, né? Mais um ano abençoado para todos nós aí. Tá começando apenas, né? Espero que tenham gostado do episódio, de abertura do ano em si. Muita resenha, muita coisa para a gente poder trazer aqui para vocês com relação à nossa análise, principalmente. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Tenho certeza que compartilharão, né? E trarão feedback sobre o tema debatido aqui. Deixar um salve para o Nick, para o Orlandinho, para o Danny Boy, que não pôde estar conosco, né? Para o familiar de todos, aí, desejando a todos, não só aos nossos queridos amigos da mesa, mas nossos queridos ouvintes também, aos seus familiares, um ótimo ano de 2026 e saia tudo de acordo com aquilo que o Papai do Céu e vocês pretendem dentro dos seus corações aí, tá bom? Vamos para cima, né? Liverpool começa de um jeito bem mais ou menos, 50% ali, trazendo os pontos de atenções que nós debatemos aqui, mas seguimos aqui na vanguarda, na torcida, na expectativa de dias melhores, né? E para a semana já tem mais. Siga aí nos acompanhando nas redes sociais, curtindo, compartilhando. Dê uma moral para a gente aí, quem estiver ouvindo, no nosso Instagram, né? Que a gente teve um problema um tempo atrás, perdemos. A gente começou do zero, tá devagar lá. Não está no mesmo nível ainda da nossa maior ferramenta hoje na mídia social, que é o X, mas eu conto com o apoio de vocês para dar essa reforçada aí pra gente. Valeu? Forte abraço a todos e é nóis. Ô Nick, avisa o pessoal que você principalmente vai estar mais de volta conosco do que nunca, que 2026 apenas começou e que a Somos Liverpool não para de jeito nenhum. É isso, minha tropa. Mais o primeiro episódio do ano, mais um ano se iniciando, projeto novo aí, né? Mais um ciclo novo, vamos falar assim, projeto novo foi redundante. Mas assim, muito obrigado por mais um ano, por estar conosco, por nos suportar, por nos ouvir, por nos aguentar, por nos ler e por nos ver, né? Tá vendo essa cambada de marcha aqui falando toda semana, não deve ser. Deve ser bom, mas não deve ser fácil. No mais, um salve pro Diegão, um salve pro Rodrigão, pro Orlandinho, pro Pires, que não tiveram poder estar com a gente pelo menos um episódio inteiro. No mais é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, boa madrugada, meu ouvinte favorito. E é nóis. E eu, Diego, agradeço demais a sua audiência, vocês aqui conosco. 2026 começou, 2 joguinhos, 2 empates daquele jeito, episódio quente para vocês. Quero deixar um abraço especial aí pro Otton. Otton que tô sempre acompanhando aí nas redes. Ele, final de ano, pensa que o homem ficou comemorando. O homem pegou o filho e foi treinar no parque lá em Belém. E eu só olhando e falando, pô, que maravilha isso daí. Que saudades do meu tempo de só treinar, falar, pô, eu só vou fazer isso da minha vida. Muitas saudades. Quero deixar um abraço também para o Cleiton, do grupo da Somos Liverpool, para o Doda, para o João Arraes, para a Ana Carolina, para o Nilo, que está lá em Enfield, criando bastante conteúdo aí para o Caminhantes. Deixar um abraço aí para a Cris, que também sempre fala, não esquece do meu salve. Cris,
Beijo no seu coração. E desejar para vocês um 2026 de muita paz, de muita luz, de muita alegria e que vocês continuem nos acompanhando, porque isso daqui só existe por causa de vocês. Quando terminarmos a temporada, teremos completado 6 anos por aqui, nesta rede maravilhosa que é o seu agregador favorito, mais conhecido como Spotify. Seja lá ele qual for, Amazon, Apple Podcast, independente, 6 anos de nós. Digo para vocês que semana que vem estamos de volta. Tem direto de Liverpool no meio da semana por conta do jogo contra o Arsenal. Mas nós, na terça, porque o Liverpool joga na segunda, estamos de volta com vocês, fazendo companhia no café da manhã, ou seja lá, no momento do seu dia que for. Deixo os meus já conhecidos beijos no coração, feliz 2020.